E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Unifesp do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: uma bola de 0,4 kg é chutada com velocidade inicial de 20 metros por segundo do ponto A na encosta de um morro e depois de descrever um arco de parábola no ar, toca novamente a encosta desse morro no ponto C, que está verticalmente 15 metros abaixo do ponto A. No percurso do ponto A ao ponto C, a bola atinge o ponto B, ponto mais alto da sua trajetória, conforme mostra a figura. Sabendo que no momento do chute a velocidade inicial da bola está inclinada de 30 graus com a horizontal e desprezando a resistência do ar, e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Vamos lá, gente. Ele fala nessa questão pra gente que o ponto B é o ponto mais alto da trajetória. Quando isso for mencionado, você precisa entender que num lançamento, seja ele vertical ou oblíquo, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade no eixo vertical, né, a componente vertical da velocidade, vai ser sempre zero. Tendo isso em vista, já fica mais fácil de fazer a análise do problema, mas vamos ler os itens e responder o que ele pede. Ele pede na letra A o seguinte: a energia cinética da bola em joules imediatamente após o chute e imediatamente após tocar o solo no ponto C. Vamos entender o que está acontecendo. A pessoa que vai chutar a bola, ela vai realizar um trabalho e esse trabalho fez com que a bola adquirisse 20 metros por segundo de velocidade. Com base nisso, para calcular a energia cinética após o chute, a gente só precisa aplicar a fórmula mesmo, tá bom? A energia cinética, ela vai ser massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2. E aí, olha só o que a gente vai ter. Substituindo os valores, a gente tem que a energia cinética vai ser... O valor da massa da bola é 0,4. O valor da velocidade é 20 ao quadrado divididos por 2. Vou fazer essa continha aqui, ó. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Então, eu vou escrever assim, ó, 20 vezes 20. Na hora da prova, você não precisa fazer essa papagaiada toda, não. Você já pode fazer a continha certinha. Mas eu estou fazendo aqui passo a passo. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. 20 dividido por 2 vai dar 10. Esse 10 eu vou pegar e vou multiplicar com esse 0,4. 10 vezes 0,4 vai dar 4 vezes 20. E isso vai resultar em 80 joules. Respondemos metade da letra A. Essa é uma das respostas, eu vou grifar para vocês terem noção. Agora a gente vai responder a letra B. A letra B não, a outra parte da letra A, perdão, que fala que ele quer energia cinética quando ele toca no ponto C. E olha só, pensando aqui no ponto A ele vai ter energia cinética mais energia potencial gravitacional. Aqui no ponto C, por não existir mais altura, né, se a gente considerar aqui nosso referencial de altura zero, no ponto C ele só vai ter energia cinética. Então, significa dizer que essa parte da energia potencial gravitacional foi toda transformada em energia cinética. O que a gente pode dizer, então, dessa relação? Através da conservação da energia mecânica, a gente pode entender o seguinte. A energia cinética do ponto C, ela vai ser a energia cinética da bola, que ela já apresentava, eu vou botar aqui, ó, bola, mais essa parte da energia que foi convertida em energia cinética, ok? E assim eu vou dizer que vai ser também mais a energia potencial gravitacional, porque essa parte foi convertida integralmente em energia cinética, já que ele não menciona existência de atrito ou forças dissipativas, tá bom? E aí a gente já calculou a energia cinética da bola. Aonde? Aqui, nessa primeira parte. Então, a gente já só precisa substituir. A energia cinética do ponto C vai ter que ser 80
mais a energia potencial gravitacional, a gente precisa lembrar que ela é dada por massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, a gente vai pegar a massa da bola, que é 0,4. A gravidade vai ser 10 e a altura é 15 metros. Agora, a gente precisa fazer essa continha. Vamos lá. Eu vou dar uma apagadinha nisso aqui só para a gente ter espaço para poder escrever, tá bom? E assim, a gente vai ter que a energia cinética vai ser, vou dar uma baixada para vocês verem, 80 mais 0,4 vezes 10 é 4. Então, aqui a gente tem 4 vezes 15. 4 vezes 15 é 60. Então, a gente vai ter que isso aqui vai ser 80 mais 60. 80 mais 60 é 140 joules. E assim a gente encerra a letra A. Gente, e agora a gente vai fazer o item B. E o item B, ele fala o seguinte pra gente. Ele pede a distância vertical H em metros entre o ponto A e o ponto B. E depois ele pede para calcular o tempo em segundos para que a bola vá do ponto A até o ponto C. Como a gente vai estar analisando esse lançamento aqui, que ele vai ser um lançamento oblíquo, a gente precisa entender que vai existir sempre uma aceleração da gravidade, tá bom? E para a gente só vai interessar as informações na vertical, que nesse caso vai estar associada à componente do vetor VY, V0Y. Vamos entender melhor. A gente tem aqui o vetor da velocidade inicial, V0, e ele vai estar inclinado com um ângulo de 30 graus. Quando a gente decompõe o vetor, ou seja, a gente pega o vetor e divide ele em dois, a gente vai ter uma componente horizontal, que nesse caso vai ser V0x, e também a gente vai ter o V0y. Não importa para a gente analisar V0x. Por quê, Luiz? Porque ele está te pedindo a distância entre A até B, verticalmente falando, e o tempo para ir de A até C. Então, a gente não vai usar o V0x. Você não precisa se preocupar com ele nessa questão, tá bom? Então, eu também não vou me preocupar com ele, eu vou só calcular o V0y. Como que a gente pode calcular o V0y? O V0y, ele é uma parte de V0. Ele veio do V0. Só que ele está sem o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus está entre V0 e V0x. Como que eu posso escrever isso? Eu vou dizer assim, ó. O V0y, ele é uma parte de V0, só que ele está sem o ângulo de 30. Você poderia usar as relações trigonométricas também, mas não se faz necessário não, tá? Vamos lá, a gente vai ter V0y vai ser igual a V0, e o valor do V0 é 20, ele deu isso lá na questão, e o valor do seno de 30 é meio. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar 10 metros por segundo. Agora, a gente quer saber a distância entre A e B. A distância entre A e B, verticalmente falando, a gente precisa lembrar que como B é o ponto mais alto, o valor da velocidade na vertical, né, o valor de VY, vai ser 0. E com isso, a gente consegue calcular essa altura. Ele não deu tempo para a gente. E esse movimento que o corpo está fazendo é um movimento sujeito à aceleração da gravidade, né? Então, na vertical, a gente vai ter um movimento uniformemente variado e ele não deu tempo. Dessa forma, a gente vai poder utilizar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é dada por V ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Agora, o que a gente vai fazer? O valor de V ao quadrado é a velocidade no ponto B. A velocidade no ponto B é 0. Então, vou substituir aqui, ó, 0 ao quadrado. A velocidade inicial na vertical, né, é, na verdade, V0y, tá, gente? Isso aqui, tudo que a gente está trabalhando é em y. Esse V0y é 10, a gente calculou agora há pouco. Mais 2 vezes a aceleração na vertical é a aceleração da gravidade. Só que ela está contra o movimento, porque inicialmente o corpo está subindo.
E por ela estar contra o movimento, a gente vai dizer que o valor dela vai ser negativo. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 10. 10 porque é o valor da gravidade e menos porque ela está contra o movimento inicialmente. E aqui vai ser o ΔS em Y, que é a distância em Y, que nesse caso vai ser a alturinha. Agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, 0 ao quadrado é 0. 10 ao quadrado vai ser 100. E a gente vai fazer esse produto aqui. 2 vezes menos 10 vai dar menos 20. E aí a gente multiplica por H. Eu vou pegar esse menos 20H, que está diminuindo, e vou passar para o outro lado, somando. E assim, a gente vai ter 20 vezes H tem que ser igual a 100. E com isso, eu vou pegar esse 20 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. E dessa forma, a gente vai ter que o H vai ser 100 dividido por 20. E isso vai ser igual a 5 metros. A gente respondeu uma parte da letra B. Falta a outra parte. Ele pede o tempo para ir de A até C. Para calcular o tempo de A até C, o que a gente pode fazer? Você pode fazer de várias formas. Existe até um jeito de fazer isso direto, usando a função horária da posição, mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou pensar no seguinte, o tempo para ir de A até C vai ser o tempo para ir de A até B, mais o tempo para ir de B até C. E aí eu vou calcular o tempo para ir de A até B. E a gente sabe que no ponto B é o ponto onde a velocidade vai ser 0. E esse corpo está sujeito a uma aceleração da gravidade. Com base nisso, a gente pode utilizar a expressão V é igual a V0 mais AT. E lá no V, né? Esse V aqui é a velocidade lá no ponto B, que a gente sabe que vai valer 0. A velocidade inicial é a velocidade no ponto A, que no caso vai ser 10, ok? Aqui a gente calculou inicialmente esse valor. A aceleração vai ser negativa, porque vai ser um movimento inicialmente de subida, então vou colocar aqui, ó, menos 10 vezes o tempo. Esse menos 10t, eu vou passar ele para o outro lado e ele vai passar somando. Então, a gente vai ter 10 vezes t e isso vai ser igual a 10. Agora, eu vou pegar esse 10t, que está multiplicando esse 10, passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter que o tempo que a gente está procurando para ir de A até B vai ser o quê? Vai ser 10 divididos por 10 e isso vai dar 1 segundo. Agora, a gente pode calcular o tempo para ir de B até C. E como que eu vou calcular esse tempo para ir de B até C? Observa que a gente calculou a distância entre A e B, que é 5 metros. Então, essa alturinha aqui é 5 metros. Logo, a distância que o corpo vai ter que percorrer para ir de B até C, verticalmente falando, é essa distância aqui, ó. Ficou horrível esse desenho, mas tudo bem. E essa distância que a gente tem, ela vai ser o quê? Vai ser o 15, que vai ser a distância do A até o C, mais a distância do A até o B, que é 5. Então, vai ser 15 mais 5. Esse corpo ele precisa percorrer uma distância de 20 metros. Esse vai ser o deslocamento para ir de B até C. Com base nisso, vamos lá analisar e calcular o tempo. Caso você não lembre, né, como você pode fazer, né, pela expressão da queda livre. Por que a queda livre, Luiz? Porque o corpo vai vir do B com uma velocidade na vertical que vale 0 até o C, então, um movimento de queda livre. Mas se você não lembra do movimento de queda livre, você pode usar a expressão da função horária da posição, dada por S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E agora a gente está falando de um movimento de descida, então o valor da aceleração da gravidade vai ser positivo. E o valor da velocidade inicial lá no ponto B, né, pensando num trajeto de B até C, vai ser 0. Então, 0 vezes t vai dar 0. O valor desse S0,
ele está somando, eu vou passar para o outro lado diminuindo. E assim a gente vai ter o seguinte: S menos S0 tem que ser igual a aceleração, que vai ser g, vezes o tempo ao quadrado, divididos por 2. Esse S menos S0 vai ser o ΔS. E assim a gente vai ter ΔS é igual a g t quadrado sobre 2. Esse ΔS é o deslocamento entre B e C e a gente viu que ele vale 20. Isso tem que ser igual a g, que vale 10, vezes o tempo ao quadrado divididos por 2. Eu vou fazer a divisão aqui, ó, de 10 por 2. E isso vai resultar para a gente em 5. Eu vou pegar esse 5 e vou passar para o outro lado dividindo, tá bom? Dessa forma, a gente já vai ter o seguinte: a gente vai ter 20 divididos por 5, e isso vai ser igual ao nosso tempo ao quadrado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer essa divisão. 20 sobre 5 vai dar 4. E esse 2, eu vou pegar ele e eu vou passar para o outro lado fazendo uma raiz. Sendo assim, a gente vai ter 4 na raiz, tem que ser igual ao tempo. E esse tempo que a gente está achando vai ser o tempo de BC, né? Para ir de B até C. E esse tempo para ir de B até C vai ser justamente a raiz de 4, que é 2 segundos. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai jogar aqui os valores para calcular o tempo para ir de A até C. Você poderia fazer isso numa outra linha, tá bom? Mas eu já estou aproveitando esse espaço aí de ciminha. Show de bola? O tempo para ir de A até B é 1 segundo. E o tempo para ir de B até C é 2 segundos. Então, a gente vai ter 3 segundos como resposta, tá bom? Então, as nossas respostas na letra B são justamente 5 metros e 3 segundos. Dessa forma, a gente encerra essa questão 11 da Unifesp. Eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!